Eu sou manager do Departamento de Imigração da London Help for You. É uma empresa que já está no mercado há mais de 14 anos. Eu vou falar um pouco sobre a empresa e também sobre os serviços que nós oferecemos, não só para pessoas individuais, famílias, mas também para empresas, os chamados business visitors, ou business entrepreneurs, investors, que hoje nós temos em UK. E um pouco também da mudança na legislação e como tem ocorrido as dificuldades que a gente tem verificado no auxílio das pessoas que estão aplicando para o visto. Nosso slogan, London Help for You. Então, estamos aqui para ajudar vocês. E conosco, o seu visto sai. Nós temos a garantia, a experiência de poder estar demonstrando durante esses 14 anos que nós trabalhamos de uma forma que o seu visto sai ou você não aplica. Nós não trabalhamos de uma forma que você vai estar fazendo uma loteria, porque a sua vida está em risco, é o seu trabalho e a sua família. Então é muito importante você ter um advice preciso e que seja talhado para as suas circunstâncias pessoais. Como eu disse, a London Help for You é uma agência de imigração especializada nas leis britânicas, líder no mercado e tem como objetivo não só ajudar pessoas, mas as empresas com as suas necessidades. Com 14 anos, nós lidamos com aplicações de visto, mas também casos de apelo, que seriam casos onde você já aplicou sozinho ou com uma outra empresa e acabou tendo seu visto recusado. Às vezes, no fato de ter recusa não significa que o seu visto não tem mais solução. Uma segunda opinião, especialistas qualificados podem estar vendo uma alternativa para que você possa reformar essa decisão e ter um visto onde você tinha uma recusa inicialmente. É importante também, para que vocês saibam, quando se dá a imigração em UK, o advice, o conselho, pessoas precisam ser qualificadas. Dar advice em UK sem qualificação é considerado crime. Então é muito importante que você seja respaldado por órgãos do Office of the Immigration Service Commission, que é o OISC, ou a Law Society. Esses são os únicos órgãos do governo regulamentados pelo Home Office, onde você sabe que se você tiver um conselho, essas pessoas seriam capacitadas para te dar um advice. A London Help for You é uma delas. Com a nossa experiência de mais de 14 anos, e ouvindo os nossos clientes, nós temos um custo-benefício que nenhum outro lugar pode oferecer. O nosso serviço de tabela de preços, você sabe do início do processo ao final, o valor que você irá pagar. Não existem surpresas após a consulta, uma vez que você estabelece quanto que você estará pagando pelo seu visto. Independente da duração que o seu visto vai demorar junto ao Home Office, no caso de apelos, nós vamos trabalhar com um pacote único para que você obtenha o seu visto, e essa é uma forma de um excelente custo-benefício. Não tem surpresas, não tem custos extras durante todo o seu processo. A London Help for You é uma das únicas empresas que oferece no win, no fee. Isso significa, se o seu visto não for aprovado, nós devolvemos o seu dinheiro. São poucas as empresas, a não ser a London Help for You, que oferece essa segurança que o seu serviço o serviço que iremos prestar tem a garantia do seu visto. Então não tem nada melhor. Aplica para o seu visto, você vai ter o seu visto ou o seu dinheiro de volta. Qual é o seu visto? Melhores conselhos para atender as demandas dos clientes. Cada advice de imigração, conselho de imigração, ele é individual. Independente se você acha que a sua situação é idêntica à de um outro cliente, ela não é. E isso, eu diria, o seu visto, o sucesso para o seu visto é na consulta. É ali que nós vamos ter a informação precisa das dificuldades que você vai ter, obtenção de documentos, os riscos que você pode ter e o que você pode estar fazendo para minimizá-los. Então é muito importante um advisor especialista e qualificado para atender às suas necessidades. Não se resolve quando o seu visto é recusado. O seu visto ele começa a ter sucesso antes de você aplicar. A obtenção dos documentos, o que você pode estar fazendo para evitar que no futuro você tenha alguns riscos, ou evitarem esses riscos também. Então, é muito importante. A equipe da London Help for You, por mais que você tenha consulta inicialmente com o Humberto, com a Francine, com outro advisor, a equipe ela te dá o respaldo. A London Help for You cuida do seu processo. Não é o Humberto, o manager, que cuida do seu processo. É toda a equipe. E dessa forma, diferentes pontos serão analisados e você terá a segurança que a equipe London Help for You vai te dar todo o apoio
e vai conseguir realizar o seu sonho de permanecer com o seu visto em UK. Como eu falei, nós temos o One Stop Shop. O que é isso? Uma vez que você tem um serviço de imigração completo, você paga pelo valor que você sabe do início ao fim. Não tem surpresa. Você não vai, cada vez que eu telefonar para você, pedir um documento, ou se você tiver algumas dificuldades em estar obtendo um pagamento extra para conseguir uma carta, para conseguir um visto, para estar entrando em contato com o seu empregador. One Stop Shop, a FII que você concorda no início do trabalho, ela vai ser a mesma para o final. Oferecemos planos de serviço que você pode estar pagando de forma parcelada. Os valores são fixos, não existem juros, não existem formas de parcelamento que vão ser maiores do que se você estivesse pagando à vista. Nós sabemos também que muitos dos nossos clientes, eles começam a ter dificuldades durante o processo do visto, na obtenção da lista dos documentos, às vezes com landlords, com bancos, com os empregadores. Dessa forma, nós temos também como obter e estar ajudando o cliente a entrar em contato e obter esses documentos que estariam difíceis. Temos templates, temos modelos das cartas que podemos estar informando de maneira de facilitar. Com isso, reduz despesas, celeridade do seu processo é mais rápido e você sai com a segurança que a forma como você está obtendo esses documentos é o que o Home Office vai exigir para o seu visto. Durante o processo também temos vários casos de empregadores de escolas que eles exigem algum documento que você está legal no país. Você ainda não começou a sua aplicação, mas nós sabemos pela nossa experiência que você tem o direito. E nós podemos dar uma carta informando, esse é o seu direito, existe isso na legislação e os empregadores deveriam estar aceitando. Mas, Humberto, eu não recebi nada do Home Office ainda. O seu visto, em algumas situações, ele já existe antes mesmo de você ter aplicado. O visto é só uma confirmação desse seu direito. E em alguns casos, que a gente teve vários casos, clientes estão correndo o risco de perder o emprego por uma falta de informação do empregador. Ah, mas o empregador ligou para o Home Office e pediu um documento e falaram que eu não tinha o direito de trabalho. Até o Home Office erra. Nós temos que demonstrar na lei onde existe esse direito. E essa é uma forma da gente estar ajudando os nossos clientes. Okay? Vistos negados e apelos. Como eu havia dito inicialmente. Decidiram aplicar para o visto porque acharam que é fácil. Decidiram contratar uma outra empresa, mas de alguma forma o visto saiu negado. Nós abraçamos essas causas. Nós gostamos dos casos complexos, porque é isso que nos dá satisfação. O cliente chega com um problema e no final ele tem a solução. E a London Hub for You, ela prima pela essa qualidade. São vários, inúmeros casos que as pessoas chegaram, já foram em diversas outras companhias, aplicaram sozinho, acharam que não tinham mais esperança e nós achamos uma solução. É importante, como eu falei, no início da consulta, ou já que você está no início do processo, que seria a recusa, que não existiriam mais direitos, uma segunda opinião com qualidade. É onde você verifica que às vezes a estratégia que foi utilizada para a obtenção do visto foi incorreta. Existia uma outra opção que não foi ventilada e essa opção poderia ter sido mais fácil, com menores custos e muito mais rápida de ser resolvida. Isso a gente vê no dia a dia. Então, é importante, vistos negados e apelos, não se iluda achando que o seu visto, que a sua chance de ficar em UK, ela se interrompeu, porque você teve uma recusa. Procure uma segunda opinião, procure a London Hub for You. Ouça, e o que eu diria, se nós não conseguimos ajudar, ninguém vai conseguir. Okay? Nesse tipo de casos, nós oferecemos a consulta gratuita. Recebeu a sua recusa? Traga a sua recusa, marque com a recepção. Venha com a gente, nós não vamos cobrar para a sua consulta. Baseado na sua consulta, verificamos a possibilidade e aí nós vamos para um One Stop Shop. Se vocês concordarem, qual seria o valor e o que nós estaríamos fazendo para a obtenção do seu visto, uma nova aplicação, um apelo. Não desista na primeira recusa que você tenha. Essa é a lição que eu diria para vocês hoje em dia. Quem pode se beneficiar do nosso serviço? Não só empresas, como também individuais. Empresas que quiserem contratar funcionários para vir para o UK, precisam se registrar no Home Office. Nós oferecemos esse serviço. Se vocês têm um valor alto, investidores, entrepreneurs, empreendedores, também podem estar investindo. Então, o nosso serviço ele é amplo, atendendo empresas como também indivíduos, como estudantes, turistas,
dependente de família com britânico, com europeu, visto definitivo. Alguns dos... Deixa eu voltar aqui rapidinho. Só para vocês terem um exemplo de vistos que nós podemos oferecer. Solicitações baseadas em cidadãos europeus, como esposa, filhos, ainda que o filho não seja do mesmo europeu, um relacionamento anterior, os pais, os cidadãos britânicos. Hoje a legislação, como vocês podem ter visto na mídia, ela está alterando e cada vez que ela altera, ela é mais rigorosa. Então, o advice tem que ser preciso. Você não pode aplicar para um visto antes de ter certeza que você vai ter sucesso. É importante você ter esse advice. Que uma aplicação errada, uma informação errada pode estar dificultando o seu visto no futuro. Casos complexos que nós temos, longa residência no UK, casos de crianças que já estão aqui há 7 anos ou nasceram aqui e estão há 7 anos, pessoas que já estão vivendo em UK por mais de 20 anos sem qualquer tipo de visto ou até com menos desse período. Divórcios e separações. Algumas pessoas estão num relacionamento, decidiram se divorciar ou já não estão mais morando juntos. Existem soluções para isso? Em muitos casos, sim. Não ache porque você não mora junto ou está divorciado que o seu direito se encerrou por um relacionamento que foi anterior. Então, tendo o conhecimento do seu histórico, a gente pode avaliar qual é o tipo de visto que você pode aplicar, ainda que você ache que não tinha mais direito baseado numa outra situação. Violência doméstica, falecimento do parceiro, são outros tipos de vistos que você pode pedir, que às vezes você não está consciente. Visto de turista, visto de estudantes e outras formas. Naturalização como cidadão britânico para adultos e crianças. Tem crescido muito, não só para não europeus, como europeus, com a mudança, ouvindo que a Inglaterra sairá da União Europeia, procurando para a cidadania britânica. A cidadania britânica tem ficado mais restrita. Os requisitos e o valor que você investe para estar aplicando para a cidadania britânica, para se tornar um britânico, é considerado alto, é mais de 1.000 libras por mês. Então é importante você ter um advice que esse investimento não seja por água abaixo. Aplicar, ter uma recusa, e aí você não tem mais como recuperar o dinheiro e não existe o direito de apelo com a cidadania britânica. Então é importante saber se você tem direito quando você fizer esse investimento. Em alguns casos, a residência permanente ela teria o mesmo efeito que uma cidadania britânica, ou até mais benefícios do que se tornar britânico. Por exemplo, um europeu que quer se tornar britânico e pretende trazer familiares para o UK, enquanto ele era europeu, ele tinha uma rota muito mais fácil para trazer esses dependentes. Hoje, sendo britânico, essa rota se torna mais difícil. Existe um valor financeiro que você tem que demonstrar, existe um nível de inglês que a pessoa que está vindo tem que falar. Em algumas situações, não existe jeito nenhum. Então, você tem que saber qual que é a vantagem de se tornar britânico ou simplesmente ter uma residência permanente em UK, dependendo das suas necessidades. As nossas solicitações de vistos, o que oferecemos, pode ser tanto dentro de UK como fora de UK, que é o chamado entry clearance. Em algumas situações, você só pode pedir o visto fora de UK. Em outras, teria que ser fora de UK, mas porque a gente tem experiência, você faz dentro de UK, porque a gente sabe dos riscos que podem estar existindo. Ok? Nos casos de apelos também, e em alguns casos que as pessoas estão no centro de detenção e não sabem o que fazer, nós também podemos estar pedindo para que elas sejam liberadas baseado na lei. Okay? Hoje nós estamos no Connection Day, nós estamos oferecendo 50% nas nossas consultas. O nosso stand é ao sair desse saguão, é à direita. Casos mais específicos, que vocês queiram informações a respeito de casos precisos, eu dei só algumas ideias. Eu vou estar no stand do lado direito, vocês podem estar vindo, marcando uma consulta com a gente, batendo um bate-papo. Alguns de vocês a gente já teve uma conversa hoje. Ou pode estar marcando a consulta por telefone, por Skype, na própria agência ou no nosso website. Eu agradeço a oportunidade para estar falando hoje com vocês e pela Connection Day, de estar abrindo esse espaço para a comunidade, não só espanhola como brasileira, e para todos que precisam buscar informação. E só para finalizar, com a London Hub for You, o seu visto sai. E a gente dá 100% de garantia. Obrigado, hoje.